Gente, então continuando, porque do nada o aplicativo parou de gravar. Então, ao naturalismo somam-se as características a seguir. O ser humano é submetido às leis da natureza, ou seja, o ambiente sobrepõe-se ao indivíduo, né, de maneira que o indivíduo ele acaba sendo um produto, então, desse meio que é o ambiente. Representação dos personagens sob uma perspectiva biológica, destaque para os aspectos físicos, instintivos e animalescos, zoomorfização, então o homem, de certa maneira, ele se transforma, ele age como um animal, abordagem de atitudes e comportamentos guiados pelo instinto, sem as rédeas da moralidade, relações patológicas, perversão e instintos sexuais, crueza e exagero na configuração de tipos sociais, construção de estereótipos, ambientes urbanos, geralmente pobres, e seus problemas estruturais, ou seja, aglomerações, sujeira e pobreza, registro e análise de situações degradantes e patologias, personagens, de certa forma, resignadas à sua condição, registro preciso de tempo e espaço, retrato de agrupamentos coletivos em detrimento da perspectiva individual, temas principais, crises sociais, pobreza, transgressões e crimes. Em relação aos elementos formais, destacam-se as características a seguir. Preferência pela prosa, ou seja, romance, né, que é uma narrativa longa, e conto, que é uma narrativa menor. Na prosa realista, a linguagem é mais elaborada e estilizada. Na prosa naturalista já é mais popular, é acessível a todos os leitores. Há uma descrição minuciosa de personagens e ambientes, ou seja, muitos adjetivos, né, aquela classe que serve para caracterizar. Registro preciso de tempo e de espaço, narrador de terceira pessoa onisciente, ou seja, narrador onisciente, aquele que tem conhecimento do pensamento dos personagens, né? Narrador de primeira pessoa parcial, personagem principal ou testemunha, trânsito do narrador pela consciência dos personagens. Vamos então aqui falar sobre mais esse tópico, expoentes do realismo e do naturalismo europeus. Vamos falar sobre Madame Bovary. Bovary. Considerado um clássico universal, o romance intitulado foi escrito por Flaubert, gente, vamos falar sobre o nome, né? Flaubert, e publicado em 1857. Essa obra é um marco do realismo na Europa, influenciando inclusive as produções realistas brasileiras. O romance, então aqui a gente tem um pouquinho do enredo, né? Como já é de praxe também. O romance é protagonizado pela jovem Emma, moça interiorana, leitora de livros românticos que sonhava com uma vida na cidade e com os luxos da burguesia. Charles é um estudante mediano que se torna um médico também mediano e sem ambições, até conhecer Emma e se encantar por ela enquanto ainda era casado. Depois de ficar viúvo, Charles casa-se com Emma e os problemas logo começam a acontecer. A vida de casada não era o que ela esperava, Emma desejava fazer parte da sociedade burguesa e se irritava com a simplicidade do marido. Entediada com a monotonia cotidiana, Emma fantasiava viver na alta sociedade e ter grandes paixões. Ao longo da narrativa, ela conhece diferentes homens com os quais imaginava viver mais intensamente. Para se apresentar a eles e à sociedade, ela faz gastos exorbitantes, principalmente em vestidos e chapéus, o que logo leva o marido à falência. Ela vive relações extraconjugais que acreditava serem românticas, mas logo se decepciona. Paralelamente, os credores vão cobrando as dívidas que ela tenta esconder do marido, que não sabe de suas traições. Não suportando a pressão, Emma se mata com uma dose de veneno. Ou seja, trágico, né? Esse romance teve notoriedade pela ousadia da temática, muito diferente das abordadas no romantismo, e pela originalidade da linguagem. Os personagens representam seres humanos reais com qualidades e defeitos. Em termos estéticos, a linguagem descritiva é preponderante para a configuração do ambiente dos personagens e a narrativa ora lenta, ora é acelerada. Então, nós temos aqui muitas informações, né, sobre esse lugar, sobre esses personagens. O autor critica hábitos burgueses, desconstrói a idealização do casamento como um final feliz e insere elementos nada engrandecedores, como a infidelidade, a corrupção de valores, o jogo de aparências e as dívidas. Então, temos aqui, né, uma parte.
Um fragmento. Vou indo, balbuciava, e era o ruído de um fósforo que Emma estava riscando para acender novamente a lamparina. Mas acontecia com as suas leituras o mesmo que com as suas leituras, o mesmo que com suas tapeçarias, que todas começadas entulhavam o seu armário, ela as pegava, abandonava, as passava a outras. Tinha acessos em que teria sido facilmente levada a extravagâncias. Ela garantiu um dia contra o marido que beberia meio copo grande de aguardente. E como Charles cometesse a tolice de desafiá-la, ela engolia a aguardente até o fim. Apesar de seus ares evaporados, era o termo da burguesia de Yonville, Emma, entretanto, não parecia alegre, de costume conservava no canto da boca aquela contração imóvel que enruga a fisionomia das solteironas e a dos ambiciosos decaídos. Ela era pálida por toda parte, branca como um lençol, a pele do nariz se repuxava na direção das narinas, os olhos olhavam as pessoas de maneira vaga, por ter descoberto 3 cabelos grisalhos nas têmporas. Falou muito sobre a sua velhice. Frequentemente tinha vertigens. Um dia, até escarrou sangue e como Charles se precipitasse, deixando perceber a sua inquietação. Ah, disse ela, que importância tem isso? Charles foi refugiar-se em seus gabinetes e chorou com os cotovelos sobre a mesa, sentado na poltrona de escritório, abaixo da cabeça frenológica. Gente, não vou ler tudo, senão fica enfadonho, né? Mas, enfim, aqui nós temos um fragmento da obra. Então, aqui, uma característica de estilo que Flaubert buscou imprimir no romance, né, citado, é a falta de julgamento moral nas atitudes de seus personagens. A sua intenção era escrever e criticar, por meio da ironia, a vida burguesa tal qual ela se apresentava diante dos olhos da sociedade. Mostrar aos leitores como tudo acontecia na realidade. Isso acabou lhe rendendo alguns problemas. Flaubert e o editor da revista por onde a obra saiu acabaram sendo julgados pelo Ministério Público da França por ofender a moral, os bons costumes e a religião, e por apresentar com certos detalhes o mundo como Emma seduz seu amante, o modo como Emma seduz seu amante com seus truques sexuais. O autor e seu editor acabaram sendo absolvidos e o escândalo, no fim, deu-lhes fama. Foi nesse julgamento que ele disse a famosa frase, né, que ele que foi muito maravilhoso, né? Essa Madame Bovary sou eu. Aí depois temos aqui Émile Zola, eu acho, né? Germinal. E depois, por fim, vamos falar de Eça de Queiroz, o Primo Basile. Né? A gente termina falando aqui de Eça de Queiroz e na próxima aula, então, nós falamos sobre o realismo e naturalismo no Brasil e fazemos exercícios. Então, vamos lá. Para Émile Zola. Então, o naturalismo na França é marcado pela publicação deste livro, né, de 1867, mas o romance Germinal, de 1885, é considerado uma das obras mais importantes dessa estética. Ambientado na França, o romance narra as condições subhumanas de vida e de trabalho, né, então tem a ver com essa exploração, né, sobre o que falamos no início da aula, e de uma comunidade de mineiros que enfrenta a fome, a miséria, as doenças e as brutais injustiças sociais, liderados por os trabalhadores de uma mina de carvão organizam-se em um movimento grevista contra a exploração, a opressão e as condições insalubres do trabalho nas minas. A revolta é reprimida com violência e não atinge os objetivos desejados. Etzel, gente, eu não sei pronunciar, né? Representa as ideias socialistas que circulavam na Europa diante de uma sociedade materialista e opressora. O personagem age como um porta-voz do proletariado que vê destruídas suas esperanças em melhorar de vida. Essa obra é um exemplar da estética naturalista pela fidelidade e pela crueza, como descreve minuciosamente a vida dos trabalhadores nas minas, as doenças causadas pela umidade, pelo calor e pela sujeira, a falta de forças para conduzir os vagões cheios de carvão, os baixíssimos salários que não eram suficientes para aplacar a fome das famílias dos mineiros, as jornadas exaustivas, as condições miseráveis e insalubres de moradia e os instintos animalescos dos seres humanos, necessidades sexuais e promiscuidade.
Aí nós temos aqui, então, uma obra, né, grandiosa de Eça de Queiroz, conhecidíssima, que é o Primo Basílio. Eça de Queiroz compôs obras de caráter romântico, realista e memorialista. Considerado um de seus mais importantes romances, o Primo Basílio critica a sociedade burguesa de Lisboa. Então, qual que é o contexto, né? Qual é o enredo? Essa narrativa desenrola-se um lar burguês de Lisboa, aparentemente feliz e estável. Luísa, a protagonista, é uma moça superficial que vive na ociosidade, rodeada de ilusões românticas que são reforçadas pelos livros românticos que lê. Um dia, Jorge, seu marido, viaja a negócios e Luísa reencontra um primo, Basílio, com quem perderam o contato. A proximidade entre os dois leva ao inevitável relacionamento. Mas Basílio, um sedutor e galanteador, não era dado a romance e queria apenas conquistar as mulheres. Então ele torna-se o amante secreto de Luísa, com quem troca ardentes correspondências, mas Juliana, a empregada, intercepta as cartas e se aproveita da situação para chantagear a patroa, exigindo um preço pelo seu silêncio. Então, Basílio está longe e não se importa com as chantagens, já que elas não o atingem, pois Luísa é a adúltera. Pressionada, ela cede aos caprichos de Juliana e acaba adoecendo. Juliana também tem a sua saúde comprometida e acaba morrendo. Jorge, o marido, descobre a infidelidade da esposa, mas a perdoa, o que não é suficiente para aplacar o sofrimento de Luísa, cujo quadro de saúde piora e ela morre. Basílio lamenta a morte da amante, mas não sofre por isso, porque para ele ela não era mais que uma diversão. Nesse romance exemplar da estética realista, o autor traça um painel da sociedade da época, explorando a falsa moral burguesa e compondo tipos que não representam um indivíduo em específico, mas qualquer um que viva dentro desse contexto e desses moldes, ou seja, a sociedade como um todo. Então aqui nós temos mais um fragmento da obra, né? O Primo Basílio. Essa de Queiroz foi bastante influenciado pela literatura de Flaubert e de Balzac, criador da monumental A Comédia Humana. Então, composta de 88 livros, estruturados em 17 volumes e mais de 10.000 páginas, A Comédia Humana, de Honoré, de Balzac, relata uma enorme galeria de personagens e aborda temas variados, como tecnologias, cotidiano das instituições, cenário da produção industrial, tradição, valores e costumes sociais, embate de classes e desigualdades, questões religiosas e temáticas sexuais. Então, nós percebemos que essas obras são bem importantes, né, gente? E aí, aqui já é um tópico realismo e naturalismo no Brasil, né? Sobre o qual falaremos, então, na nossa próxima semana, bem como faremos alguns exercícios. Então, queridos, é sempre um prazer estar com vocês. Vou deixar assim para a gente saber exatamente onde terminou. Até a próxima aula, bons estudos e fiquem com Deus.